E se eu te dissesse que o cristianismo, base da fé de bilhões de pessoas ao longo dos séculos, compartilha elementos estruturais com outras religiões da antiguidade, a ponto de levantar uma questão incômoda: será que ele é original ou uma adaptação cuidadosamente planejada? Começamos por um ponto central. Jesus Cristo, figura central do cristianismo, é apresentado como o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que realizou milagres, foi perseguido, morto e ressuscitou. Essa narrativa é amplamente conhecida. Mas o que muitos não sabem é que histórias similares existiam muito antes de Jesus aparecer nas Escrituras do Novo Testamento. Vamos analisar alguns paralelos. Mitra, uma divindade persa cuja adoração data de pelo menos 1400 a.C., nasceu em 25 de dezembro. Era considerado um mediador entre o céu e a terra e tinha 12 seguidores. Realizava milagres e, após sua morte, foi enterrado e ressuscitou. Seus seguidores comemoravam uma Eucaristia simbólica. Em Roma, o mitraísmo era uma religião popular entre os soldados do Império. E isso antes do cristianismo se tornar a religião oficial de Roma por Horus, no Egito, nasceu da Virgem Ísis. Seu nascimento foi anunciado por uma estrela no leste. Foi adorado por 3 reis. Tornou-se um mestre aos 12 anos, batizado com 30, teve 12 discípulos, realizou milagres como andar sobre a água, foi traído, crucificado e ressuscitado. Essa narrativa, registrada milhares de anos antes da era cristã, apresenta uma impressionante semelhança com a história de Jesus. Krishna, divindade hindu, também nasceu de uma virgem, foi perseguido por um rei que temia sua ascensão e realizou milagres durante a infância. Morreu e ressuscitou. Seus seguidores falam da vitória sobre a morte e da promessa de retorno. Esses paralelos não são simples coincidências. Eles fazem parte de um padrão repetido, com pequenas variações em culturas separadas por tempo e geografia. E há um motivo para isso. O arquétipo do Salvador, por Carl Jung, chamou isso de arquétipo do herói salvador, uma representação simbólica enraizada no inconsciente coletivo da humanidade. Mas a pergunta mais importante não é se esse arquétipo existe, e sim quem decidiu moldar religiões inteiras com base nele. A resposta nos leva à construção política da religião. Quando Constantino, imperador romano, legalizou o cristianismo, com o Édito de Milão, em 313 d.C., ele não o fez por devoção espiritual. Ele o fez por conveniência política. Ao adotar uma fé estruturada, com símbolos e dogmas reconhecíveis, o Império Romano encontrou uma nova forma de unificar um território vasto e diverso. Nesse processo, muitos elementos do paganismo romano foram incorporados à nova fé. A celebração do nascimento de Jesus foi fixada em 25 de dezembro, data do solstício de inverno e das festividades pagãs como o Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invencível. A imagem de Maria com o menino Jesus tem paralelo direto com Ísis e Horus. O halo ao redor da cabeça dos santos cristãos deriva de representações solares de divindades antigas. O próprio conceito de trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, ecoa estruturas similares em religiões anteriores. No Egito temos Osíris, Ísis e Horus. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. A ideia de 3 aspectos divinos coexistindo não é exclusiva do cristianismo, mas uma adaptação eficaz de ideias religiosas anteriores. Além disso, muitos dos evangelhos considerados apócrifos, como o de Tomé, o de Filipe ou o de Maria Madalena, foram rejeitados nos concílios eclesiásticos porque apresentavam visões diferentes de Jesus e da espiritualidade cristã. Isso mostra que o cristianismo foi padronizado, editado e consolidado por interesses políticos e institucionais, muito mais do que por revelações espirituais.
A Bíblia, portanto, não é um livro único. É uma coletânea de textos selecionados. E quem fez essa seleção foram líderes religiosos e políticos. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., definiu-se não apenas a divindade de Cristo, mas também quais textos seriam aceitos como canônicos. Essa decisão moldou a fé de bilhões, mas foi feita por homens em nome de um Deus que ninguém ali viu. O cristianismo, ao se espalhar, não eliminou as crenças locais. Ele as incorporou. No Brasil, a imagem de Iemanjá se funde com a de Nossa Senhora. Os santos católicos substituem os orixás. As festas juninas, supostamente cristãs, mantêm elementos de cultos solares e agrícolas antigos. Esse processo, chamado sincretismo, foi uma estratégia eficaz de dominação cultural. Mais do que fé, era uma política de controle, porque a fé move montanhas, mas também exércitos. A Igreja Católica medieval não era apenas um guia espiritual, era uma máquina de poder. Ela vendia indulgências, cobrava impostos, legitimava reis e condenava os que ousavam pensar diferente. A Inquisição matou, torturou e queimou milhares em nome de um Deus que, ironicamente, pregava o amor e o perdão. Mesmo no protestantismo, que surgiu como uma reação à corrupção da Igreja de Roma, a estrutura de poder permaneceu. Líderes, como Lutero ou Calvino, também estabeleceram dogmas, criaram novas ortodoxias e marginalizaram vozes divergentes. A fé continuava sendo regulada, delimitada, autorizada. E os dogmas são a peça-chave. Dogma é aquilo que não se discute. É o ponto final no pensamento. Aceitar um dogma é entregar sua capacidade de questionar, é abandonar a razão em nome da obediência. E toda religião, sem exceção, tem os seus. No cristianismo, questionar a virgindade de Maria, a ressurreição literal de Jesus, ou mesmo a existência histórica dele, é considerado blasfêmia. Mas esses pontos têm fundamento histórico, arqueológico, filosófico. Existem documentos, contradições nos textos, lacunas na narrativa. E ignorar isso é um ato de fé, mas também de submissão. Os textos sagrados são mais complexos do que parecem. A Bíblia, por exemplo, está repleta de numerologia. O número 7 aparece mais de 700 vezes, representando perfeição ou completude. O número 12 simboliza governo ou autoridade. O 40 indica transformação. Mas por que essas repetições? São símbolos? Mensagens ocultas, padrões matemáticos? Isso aponta para algo mais. A Escritura como código. Além disso, muitos estudiosos defendem que a Bíblia contém conhecimento astrológico. A travessia do deserto durante 40 anos é um símbolo do ciclo de Saturno. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são associados aos signos do zodíaco fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Mas essas leituras foram sendo eliminadas ao longo dos séculos. A literalidade foi promovida porque é mais fácil controlar quem lê ao pé da letra. O simbólico abre portas, o literal constrói grades. Hoje, a fé se transformou em indústria. Igrejas que parecem shoppings, pastores bilionários, livros milagrosos, merchandising religioso, programas de TV, apps, shows, produtos, campanhas. E o nome de Deus é a marca. A pergunta que resta é: quem fiscaliza os representantes de Deus? Quem os nomeou? Quem os autorizou? O cristianismo, ao longo dos séculos, deixou de ser uma filosofia revolucionária baseada no amor ao próximo e no questionamento da hipocrisia para se tornar uma instituição que controla, lucra e manipula Deus. Seja ele uma entidade, uma energia, uma inteligência, pode muito bem existir,
mas a representação dele na terra está corrompida. As instituições religiosas sequestraram o divino e o colocaram em jaulas de ouro. Usaram-no para justificar guerras, colonialismo, escravidão, desigualdade, misoginia, censura e fanatismo. Este texto não é um ataque à fé. É um chamado à consciência, porque a fé verdadeira não tem medo da dúvida. A fé que teme a investigação é medo, não espiritualidade. A dúvida é sagrada. Você pode seguir sua tradição sem questioná-la, ou pode se tornar um buscador. E talvez, no processo, descobrir que a fé mais pura não está nos templos, mas na busca sincera por verdade, justiça e liberdade. E se tudo isso for verdade, então a última pergunta permanece: quem está controlando a sua fé? Ou pior, quem está controlando você?